Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de estudo, estudaremos a lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A leitura está no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 21 ao 29. Estudaremos as principais causas da divisão do reino. Idolatria, as más atitudes, enfim, de Jeroboão e também de Roboão. Então, veja que Roboão preferiu o seu próprio eu, o orgulho, em vez de assumir uma posição de liderança, de governo perante o povo. Aqui nós vemos o seguinte: as divisões da tribo, de acordo com a lição, quando Roboão assumiu o trono e Jeroboão já distante desde os dias de Salomão, porque ele foi se refugiar lá no Egito. E a gente percebe que as tribos que se dividiram foi as 10 tribos que ficaram do lado do norte, certo? Aqui é as tribos do norte. Essa parte aqui foram 10 tribos, que culminou com o cativeiro da Síria. Ok? A gente percebe que foi o primeiro cativeiro, ó, de lá para cá, porque os anos vão diminuindo até chegar o AC, antes de Cristo. Daqui para frente é 1, 2, 3, ok? Enfim, estudaremos as estratégias de crescimento de Salomão, as suas alianças externas, porque as alianças que Salomão fez foi através de casamento com as filhas dos reis. Não foi como seu pai, que conquistou reis, terras através de guerras. Então, Jeroboão ficou com os conselhos dos jovens e Roboão veio rebelando-se contra Roboão e sendo aclamado rei pelo povo de Israel, do rei do norte, das tribos. Então vamos ver o nosso comentário. Vamos lá? O nosso comentário da aula de hoje começa lá atrás, falando sobre o Reino Unido. Saul, Davi e Salomão. Daqui de Salomão nós temos o Roboão. A divisão se deu, certo? Por propósito de Deus. A principal causa da divisão foi realmente um propósito de Deus. Então foi Deus que interveio na história. Por quê? Porque Judá, olha aqui, ó, que está do lado do reino do sul, deveria ser salvo. Por quê? Porque a promessa tinha que estar de pé. É a promessa messiânica de quê? Gênesis 3 e 15. Então, a divisão, quando veio por Deus, veio porque o inimigo lá na frente vai se levantar. Aí Deus, por meio da sua presciência, ele atua dizendo que vai dividir. Deus levantou o profeta Aías dizendo que ia dividir o reino. Então, lá no começo da história, quando o casal pecou, Adão e Eva, o que foi que aconteceu? Deus disse: eu farei divisão entre mim e ti. Então, Deus faz divisão para preservar o Salvador da história do mundo. Então, quando foi nos tempos de José e seus irmãos, foi preservado também José. Então veja que os irmãos não conseguiram matar José. E houve aquela divisão entre 11 contra 1. Mas na frente a gente percebe o seguinte: a divisão de Abraão e Ló. Ló foi para as campinas do Jordão, enquanto Abraão seguiu outro rumo. Um foi para a direita e outro foi para a esquerda, mostrando que houve divisão entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão.
Então, veja que estas divisões são servos, isto é, diáconos de Deus, para servir para um propósito específico, para cumprir Escritura, para cumprir propósito. Então, Deus, ele faz divisão, porque ele sabe que lá na frente o diabo vai estar tramando uma história para acabar com todo o povo. Se Deus não dividisse, Judá estaria aqui no primeiro cativeiro da Síria, destruído por Senaqueribe. Então, nós estamos servindo um Deus que conhece a história, um Deus que conhece o fim antes do começo. Então, a divisão do reinos se deu por desígnio de Deus. Várias vezes você encontra isso na Bíblia, no livro de Reis, Deus mostrando através do profeta que era desígnio de Deus. Então vamos lá. O Reino Unido, desde Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Saul não governou com a arca. Ele desprezou a arca de Deus. Então, quando ele quis governar com a arca, ele desistiu. O que foi que aconteceu? Ele não quis governar com a presença de Cristo. Todo governante que governa sem a presença de Jesus, ele está com falcatrua, ele está realmente com corrupção. Por isso que as pessoas que governam sem Jesus vai roubar, vai ser corrupto. Então, o Reino Unido, ele durou 120 anos na história. Aqui nós temos 40 anos de reino de Saul, 40 anos de reino de Davi, 40 anos de reino de Salomão. Então, 120 anos de Reino Unido. E nessa história, nós temos que, depois de Saul, Davi vai governar, se não com a arca de Deus. Por isso que ele foi atrás da arca, porque ele não governa sem a presença de Deus. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então, a princípio, nós temos o Reino Unido, que iniciou-se o quê? Monarquia, porque antes nós tínhamos o quê? Uma teocracia, que era um governo de Deus sobre o povo de Israel através dos juízes. Esses juízes duraram até os dias de Samuel, que foi o último dos juízes, o profeta Samuel, também sacerdote, que era de transição. E ele rogou a Deus dizendo que o povo estava pedindo rei ao modelo das nações, como o Egito, que tinha rei, e Deus havia dito que o povo estava não rejeitando Samuel, mas sim ele próprio. Com isso, Deus deu direito a Israel ter rei, mas só saía com a assinatura do punho de Deus. O Saul só poderia vir a ser rei se Deus assinasse. Davi, Salomão e outros. Era Deus quem escolhia o rei. Então, quando chegou em Salomão, chegou também a idolatria. Foi necessário Deus utilizar os profetas naqueles dias, como nós temos o caso do profeta Aías, e disse a Salomão que o reino seria dividido. Isto é, antes da morte de Salomão, ele soube que o reino de Israel seria dividido em 10 tribos, sendo no lado do norte, e 2 tribos aqui na parte do sul. Nós vamos fazer já o desenho, tá certo? Então, nós temos aqui a divisão das tribos do sul e as tribos do norte. Da parte do norte ficou 10 tribos. Da parte do sul ficou 2 tribos. A de Judá e a de Benjamim. Aqui, ó, na parte das tribos do sul. Então, veja que o reino foi dividido, mas profeticamente antes da morte de Salomão. Por isso que quando Salomão sabe da notícia da divisão do reino, o que é que vai acontecer? Ele vai perseguir, querendo matar Jeroboão I, porque a Bíblia mostra 2 Jeroboão. Então esse Jeroboão da história da lição 2 é o Jeroboão I. O Jeroboão II é um outro rei
que está lá na frente. Mas este aqui da história, da nossa lição, é o Jeroboão I, primeiro. Então, Deus vai dividir o reino. Assim, 10 tribos ficariam com Jeroboão, que esse Jeroboão trabalhou no início com Salomão, antes do profeta dizer a profecia, que ele seria rei sobre 10 tribos. Esse Jeroboão, filho de Nebate, o profeta disse, vai ficar apenas 2 tribos com você. E ele não quis. E nos dias de Roboão, depois da morte do seu pai, aconteceu realmente o que o profeta Aías tinha dito, a divisão do reino. Então, o primeiro rei da divisão é o Roboão. Este aqui é o primeiro rei da divisão. Isto depois do Reino Unido, que não houve divisão aqui. A divisão veio após Salomão, ok? Por que houve a divisão? A Bíblia diz, 1 Reis, capítulo 12, tem que ler o capítulo inteiro. Vai falar sobre as cargas tributárias excessivas que nos dias de Roboão quis colocar sobre o povo de Israel. Então Jeroboão foi escolhido rei pelas 10 tribos, porque não suportava as cargas que Salomão e agora Roboão estava aumentando em dobro para que Israel sofresse esse jugo. Por isso que houve a divisão. Qual é a revelação de tudo isto? É o que eu falei no começo da história. A revelação é cristocêntrica. No Antigo Testamento temos a menção do Messias que viria. Então Deus, ele tem que manter a promessa, tem que manter Judá, tem que manter salvo Judá. E para que Judá fosse salvo, ele não poderia estar junto com as 10 tribos, porque as 10 tribos desapareceram aqui, nos dias de Senaqueribe, quando veio numa incursão e levou cativo as 10 tribos do norte. Levou cativo em 722 antes de Cristo. Então, nesta presente lição, nós temos que ver Deus. Se nós estudarmos a lição e mostrar só os pormenores e algumas coisas, temos que ver Deus nessas histórias. Temos que ver Deus que conhece o fim antes do começo. Um Deus que é onisciente, conhece a história do começo ao fim. Por que a divisão? Porque foi um propósito de Deus, foi um desígnio de Deus. A Bíblia diz assim, então é o ponto-chave. É o ponto-chave para cumprir propósitos. Então, o conhecimento de Deus antecipado é chamado na Bíblia de onisciência. Deus é onisciente, conhece tudo. Propósito-chave da separação das 12 tribos. Ok? Então, o plano de salvar Judá. Deus tinha um plano. Mesmo Judá sendo cativo depois, posteriormente, porque os anos foram passando até chegar em 538, quando o rei da Babilônia invadiu a parte do sul e levou cativo Judá. Então, quando levou cativo Judá, passou 70 anos no cativeiro, 70 anos, depois Judá voltou. Então, esses 70 anos foi uma disciplina. Por quê? Porque Deus estava disciplinando o povo lá no cativeiro babilônico para nunca mais ser idólatra. Acabar essa questão de bezerro de ouro desde o tempo de Arão. Porque o Jeroboão, Jeroboão, o Arão, o Jeroboão, fizeram o bezerro de ouro. Um fez um, o outro fez 2. Esse Jeroboão fez 2 bezerros e colocou no rei do norte, a fim de que o povo não viesse adorar em Jerusalém, porque ele temia que o povo viesse e o reino voltasse a unificar-se novamente e ficasse com Salomão, melhor com Roboão, e assim destruísse ele, matasse ele e voltasse como era antes
na história. E ele temeu isto. Então, Deus trouxe de volta Judá, está escrito, salvo Judá. Levou as 10 tribos, salvo Judá. Deus não permitiu que Judá fosse cativo no período do cativeiro da Síria por Senaqueribe. Então, os olhos de Deus estão lá na frente. Irmão, Deus vem lutando contra o inimigo desde Gênesis 3:15. Da semente da mulher vai nascer um, que será contra a semente da serpente. Então, Jesus contra Satanás, a igreja contra este mundo. Deus tem os olhos como chama de fogo, ele conhece tudo. Imagine se o Judá fosse exatamente na incursão, levado em 722 pela Síria, tinha desaparecido, e como Deus ia manter o propósito do nascimento do Messias, que seria da tribo de Judá. Então, continuando. Lembre-se que as 10 tribos do norte, quando foram cativos e foram lá para a Síria, elas não voltaram mais, até os dias de hoje. Então, nós temos o que aqui? Uma sabedoria divina em conhecer a história, mesmo antes de acontecer. É porque nosso Deus, irmãos, ele é diferente do homem. O homem, ele vai olhar a pessoa pela ficha do passado. Isto é, pelo que ele fez anteriormente, as práticas. Veja algumas coisas, ele... esse rapaz aqui fez isso. Rapaz, é um caba criminoso. Ou seja, não presta. Ele olha a ficha passada. Deus, ele vê o futuro. E ele vai dar o crédito pelo aquilo que as pessoas vão ser lá no futuro. Então, Judá vai nascer o Messias. Então, o crédito vai vir pelo futuro. Então, quantas mães olham para os seus filhos e diz que eles não prestam? E Deus conhece o futuro daquela criança e vê que o futuro é brilhante, é maravilhoso e diz, eu dou crédito nessa criança, porque não dou conforme o homem, mas eu dou conforme a ótica de Deus, do próprio Deus. Então, veja que Deus, ele conhece o futuro. E a ótica dele é diferente da nossa ótica. Então Salomão morre no capítulo 11. Jeroboão aparece. Viu? Esse é o Jeroboão I, filho de Nebate. No dia de Salomão, ele se rebelou. Esse Jeroboão. E Salomão quis matá-lo. E Jeroboão foi refugiar no Egito. Por que ele foi para o Egito? Ele foi estudar a arte da adoração ao bezerro. Porque foi a primeira coisa que ele colocou quando ele voltou. A estratégia do Arão. Quando o povo quis adorar o bezerro. E o Arão fez um bezerro. Então veja que foi a mesma estratégia. Dizendo, está aqui os seus deuses, não precisa descer a Jerusalém. Então Jeroboão foi refugiar-se no Egito, estudou a arte da adoração ao bezerro de ouro. Então era o mesmo culto que o povo de Israel quis fazer ao sair do Egito. Então está voltando o Egito novamente. Vai sofrer o Jeroboão, vai sofrer a sua casa. Deus vai agir com justiça, porque Deus também castigou aquele povo, o povo de Arão, com bezerro. Não era mais nem povo de Deus. Foi Deus quem disse, esse teu povo. Então, veja que quando vem do Egito este tal de Jeroboão, ele vem com o coração já preparado para colocar o culto nos altos, em Dan e em Betel, a fim de que o povo não passasse para Jerusalém para adorar o único Deus verdadeiro. Porque todos aqueles que são fiéis a Deus não adoram outro Deus. Então o cativeiro foi necessário porque Deus foi limpando essa sujeira. Através do cativeiro, Deus disciplinou o povo para nunca mais ser idólatra. E hoje os judeus não adoram ídolos, a não ser o único Deus Jeová. Quando o anticristo vier lá na frente, ele não vai adorar. Quando o anticristo
quiser ser adorado, ele diz, nós não adoramos outro senão ao Senhor Jeová. Deus limpou essa sujeira do coração dos seus filhos de Israel. Nem mesmo no dia do anticristo, Israel vai adorar o remanescente. Então os anciãos que foram consultados, foram desprezados por Roboão. Veja que os moleques, os jovens, aqueles que estavam junto lá no colégio, quando ele estudava junto, aquele da turminha, aqueles da galera. Então esse povo aí foi quem colocou a caçada no mato. Então quando alguém vai presidir e coloca amigos de farra, nenhum deles fica de pé. Pode ser presidente que for. O anterior, que presidiu, veio com seus amigos de farra. Nenhum deles se manteve de pé. Com respeito à divisão, nós temos que fazer a leitura da palavra de Deus, que diz que, olha aí, Deus disse o seguinte, eu quem fiz esta obra. Esta divisão é minha, vinha de Deus. Vamos fazer outro desenho? Amém? Vamos lá. Aqui eu tenho, aqui as montanhas de Golã. Aqui eu tenho um lago chamado de Lago de Nazaré. Depois eu tenho o Mar Morto, certo? E vem. Desse lado de cá, certo? Eu tenho lá embaixo aqui o Egito. Ok? Então vamos lá? Bem aqui nós temos, Jerusalém e aqui Samaria, os samaritanos. Então Salomão reinou, veja que no período de Salomão reinou sobre tudo isso aqui, tudo isso aqui, o reino total. Este era o reino de Salomão, rei do norte e rei do sul, reinou sobre tudo isso aqui, dominou tudo isso aí. Mas ele teve problema com Jeroboão. Por quê? Porque ele soube da profecia. E veja que o reino do norte na Bíblia é chamado também de reino de Efraim, porque acabou sendo chamado com este nome de Efraim. Lá embaixo nós temos também a tribo de Benjamim, que foi dividido, essa parte aqui, certo? Aqui é Jerusalém, aqui ficou a parte do norte, certo? Norte, e aqui é a parte do sul. Bem aqui nós temos a tribo de Benjamim, e aqui nós temos os samaritanos, a Samaria, ok? Aqui o Mar Morto, o Lago de Nazaré e as montanhas de Golã. Então o reino se dividiu, uma divisão autorizada por Deus. É nessa história da divisão que os profetas, a partir da rebelião, vão trabalhar em cima desta realidade. Então Davi deixou um substituto, Salomão. Salomão não deixou substituto. Então todos nós vemos na história pessoas deixando substituto e outros não. Por exemplo, José não deixou substituto, porque quando ele morreu, veio um outro rei reinar sobre o povo, lá no Egito, que não conhecia José. Nós temos também o profeta Elias e Eliseu. O Elias deixou o substituto, Eliseu. Eliseu não deixou substituto. Então, nós temos que fazer discípulos, irmãos, porque os nossos discípulos vão dar continuidade no projeto, no plano estabelecido por Deus. Precisamos deixar discípulos. Então, lá no Egito, aqui embaixo, o Jeroboão foi se refugiar. Aqui, E foi aqui que ele foi estudar e colocou na cabeça dele, e ele pensou, dizendo, quando eu voltar,
eu vou colocar o culto ao bezerro de ouro. Então foi esse o negócio de Jeroboão, a fim de conquistar no coração dele, não só a parte do norte, mas também toda a região do sul. Ele tinha projeto para isto, para conquistar todo o reino. Então, ele aprendeu o culto ao bezerro de ouro. Ok? Culto ao bezerro de ouro. O problema de Salomão foi deixar que as mulheres construíssem os lugares altos. Ele começou aqui a história. Salomão deixou-se seduzir pelas mulheres. E as mulheres, lembra? 1000 mulheres e 700 concubinas. Então, deixou elas fazer os lugares altos. Quando eu falo lugares altos, na Bíblia, são lugares de adorações. São altares que as mulheres conquistaram para adoração a deuses falsos. Então, a glória de Salomão não era a guerra. Ele não fazia guerra. Então, a estratégia de Salomão era conquistar os reis, os reinos, através de casamentos com as filhas dos reis. Por isso que o reino de Salomão foi pacífico. Ele não usou a estratégia do seu pai, guerrear, o sangue, matar. Não. Ele foi casar com as filhas dos reis e assim conquistava os reinos através dos seus casamentos. Essa foi a tática de Salomão, pelos casamentos. Mas os altos foi corroendo o reino. E ele se tornou bêbado. Salomão tornou-se um rei bêbado. Ficou viciado em vinho. E a Bíblia diz que Salomão queria ver se continuava sábio, ficando bêbado. Ele queria ser um rei bêbado, mas um rei sábio. E ele disse, eu vou ver se consigo. E não conseguiu. A sabedoria saía dele quando ele bebia, quando ele ficava bêbado. A maior parte do reino do rei Salomão, da metade para frente, ele reinava bêbado. Salomão descobriu que a sabedoria não ficava com homem bêbado. Enquanto a pessoa ficar bêbada, ela não é sábia. Se ela for rica, ela fica besta. E se tiver bêbada, aí alguém chega, assina aqui esse cheque, R$1.000, ela está sem realmente a sabedoria e faz besteira. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Salomão percebe que não tem jeito. Não tem como ser sábio e ser bêbado ao mesmo tempo. Salomão mostra que ninguém continua sábio, bêbado. No período de seu reino, mais da metade para frente do seu reino, Salomão era um rei bêbado. E por causa disso, Salomão cometia muitos erros. No período que ele bebia, muitos descobriam que podiam pegá-lo, porque ele estava bêbado e porque a sabedoria não estava. E como a sabedoria não estava, aí os inimigos querendo pegar de qualquer maneira, já que ele estava bêbado. Então hoje em dia é assim, o vinho é a paixão. Quando a pessoa está irada, cheia de problema, este é o vinho, isto é a bebida. Enquanto a pessoa fica aí desta forma, ela está embriagando-se e ela perde a razão. E a razão é os pés da sabedoria. Perdeu a razão, perdeu a cabeça, perdeu a sabedoria. A sabedoria vai embora quando você está irado. E quando as pessoas estão bêbadas, ela vai para orgias, bebedice, carnaval, libertinagem, e tudo isto vai acompanhando, irmão. É terrível. E nós vamos continuar. Vamos fazer um outro desenho desse para cá e mostrar a divisão. E nós vamos ver, nesta divisão, nós temos aqui mais desenhos para vocês, certo? E vocês podem participar da continuação desta aula. Vamos continuar a aula aqui.
Então, entre no Zap, 85 é o DDD. Aí nós temos aqui, ó, o nosso Zap, 991 28 12 60. Nós estamos fazendo aulas de continuação e todos podem participar. Sim, você pode participar. Como? Entrando em contato no Zap e fazendo qualquer doação. Você já adquire os links de continuação das aulas para assistir no seu telefone, no seu computador. São links de aula de continuidade das lições desse período do terceiro trimestre de 2021. Você que é pastor, líder, você que estuda a Bíblia, você que é professor de escola dominical, estude conosco, é uma benção. Você será tremendamente abençoado com o conteúdo. Nós vamos entregar o Pulo do Leão, que é um conhecimento extraordinário, forte, poderoso, para líderes e professores, e pastores e mestres. Nós temos um Zap, não é um grupo, é apenas um Zap pessoal. Você fala comigo e eu te envio os links. Deus abençoe a todos e vamos para a nossa terceira aula, se Deus quiser. Amém.